Olá pessoal, galera aí que está nos assistindo, tudo bem? Então vamos começar mais um aulão, né? Para falar de um assunto muito interessante, para que você que está querendo ter sucesso, fique conosco, porque vai ser bem interessante para você. Então, nós vamos falar sobre melhora e desbloqueio de performance, um assunto que a gente fala bastante, mas que falta ainda algumas explicações básicas, né, sobre esse assunto. Então, a gente vai esclarecer aqui o que é performance, né, que a gente fala tanto. O que performance tem a ver com sucesso? Com saúde? Performance, sucesso, saúde? Oi, galera que tá entrando aí, tudo bem? Marli, Ludes, Alexandre, sejam bem-vindos. Então, a gente vai bater um papo hoje e aí eu quero uma interação, tá, galera? Então, quem você sabe que precisa sair de um congelamento, a pessoa que tá parada, a pessoa que tá congelada, você olha para ela e fala assim, meu Deus, tanto potencial, e a pessoa não consegue se organizar, não consegue trabalhar, não consegue sair dessa depressão, não consegue melhorar a saúde, não consegue sair dessa situação financeira ruim, desse relacionamento ruim, né? Não consegue se lançar no mercado, não consegue falar de si. Como assim? E principalmente o nosso foco hoje é essa performance, né? Ou seja, esse caminhar, esse sair do congelamento, esse se desenvolver nas redes sociais. Então nós passamos por um ano aí punk, né? Um ano de pandemia, um ano onde a galera foi obrigada de um dia para o outro, todo mundo ir adaptar seu trabalho no mundo das redes sociais, né? Isso foi bem traumático também, não só a gente fala muito do trauma, da doença, né? Do Covid, mas a gente esquece que nem todo mundo teve a doença e nem todo mundo ficou tão ruim assim, nem todo mundo teve todo esse impacto. Todos nós sofremos por todas as mortes e por todas as dores, né, que tivemos. Porém, quando a gente se impacta mais, as situações são mais agravantes e traumáticas pra gente, quando altera a nossa vida diretamente. O que mudou na vida das pessoas com esse lockdown, com essa pandemia, né? Total. Então, pessoas que nem abriam o computador, que nem tinham esse hábito de ficar no WhatsApp ou nas redes sociais, tiveram que adaptar os seus trabalhos na rede social. Do dia para a noite, em uma semana, em pouco tempo, né? Então, isso é pesado, isso é muito traumático. Isso é um dos fatores, né? A imposição, a obrigatoriedade, eu não ter outra opção, eu não ter outra saída, é dos grandes fatores que bloqueiam performance. E isso pode acontecer na atualidade ou na infância. Lógico, quanto mais novo e menos a gente tiver condição de dar conta de lidar com uma situação, mais impactante vai ficar isso, e mais para o resto da vida. E a gente vai retraumatizando e vivendo outras situações e achando que aquela pessoa incapaz, que não dá conta, que é parada, que se sente impotente, somos nós, e não algo que nos impactou e que pode ser liberado de nós, afastado de nós. Entendeu, galera? Então, se você conhece alguém que precisa sair desse congelamento, chama para esse aulão, né? Que agora a gente está chamando de aulão, porque realmente são verdadeiros conteúdos, que o meu objetivo é passar conteúdo. É que você entenda sobre você e tome uma atitude. Tenha técnicas de autoaplicação, tenham atitude e também se sensibilize para identificar quando você tem essa limitação, né? Porque nós somos seres interdependentes, então até que ponto você depende do outro para te ajudar, um profissional que pode te ajudar. Então nós estamos nessa preocupação de poder ajudar você a melhorar a performance. Mas a gente vai dar uma solução aqui para vocês, chama a galera aí. Enquanto a galera tá chegando, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, o que é a performance, né? E o que quais são os fatores que podem gerar o bloqueio de performance, que consequentemente vão te gerar um sintoma de se sentir incapaz, por exemplo, de fazer um vídeo,
de se sentir, achar que tudo que você vai escrever vai ser criticado, e aí isso te bloqueia. De achar que as pessoas vão te achar feio, ou que se você vai pagar mico, né, e que você vai ser detonado. Isso, gente, às vezes as pessoas que sentem-se assim, se sentem mal por ser assim, porque parece que é frescura, parece que é bobeira, vai lá e faz o vídeo, pronto. Eu vi e acompanhei professores, gente, pessoas que falam em público, pessoas que estão lá na frente dos seus próprios alunos, que tiveram que ir para a rede social, muitos professores, e não conseguiram ter o mesmo desempenho, muitos psicólogos não conseguiram ter o mesmo desempenho online. Então não é uma questão só da dificuldade ou facilidade de falar em público, né? Tem muitas nuances que estão envolvidas nesse processo. É um outro ambiente. O computador, o celular, você está interagindo com uma máquina, é muito diferente de você estar interagindo com pessoas, certo? Então, tudo isso muda a sua forma de funcionar no cérebro, exige outras áreas cerebrais para você estar na frente de uma máquina, interagindo ali. E é outra energia, e é outro processo, e é outro esquema. Então, você não precisa se sentir menos porque não deu conta de se adaptar. Mas você precisa entender por que deve ter acontecido no seu cérebro, na sua mente, na sua alma, que fez você bloquear. E isso tem a ver com a sua história, que é única, certo? Tem a ver com a sua história, porque você é único, suas experiências são únicas. Os seus resultados, os seus sintomas se desenvolveram através do seu processo. Então, com o que o seu cérebro está associando? Olha bem, presta atenção. Presta atenção. A pergunta que eu vou fazer é muito importante, tá? Para que vocês entendam. Tanto para se ajudar, quanto quem é terapeuta aí para ajudar seus clientes a melhorar a performance, tá? Gente, a galera que já é do Brainspotting, que já é psicoterapeuta de Brainspotting, não justifica ficar demorando demais para ajudar o seu cliente a sair da performance, certo? Então, presta atenção, eu tenho clientes para melhoria de performance, que geralmente até em torno de uma sessão, 3 sessões a gente consegue melhorar, dependendo de como tá, o quanto está enraizado. A gente resolve todo o problema que o cérebro associou? Não necessariamente, depende se for um problema muito simples. Mas, se for um problema complexo associado pelo cérebro, nós conseguimos desvencilhar, né? Ou seja, separar, desvincular aquele problema da projeção da situação real. Por exemplo, ai, Cris, tá muito confuso essa situação. Tá muito confuso, tô entendendo nada de performance. Tá confuso, aí vem os meus marqueteiros, né? Meu povo, minha equipe do marketing fala, Cris, você fala muito técnico, simplifica esse negócio. Então vamos lá. Vamos falar mais simples, pra gente atingir todo o público. Hoje, se eu tenho uma dificuldade de falar em vídeo, vamos dar um exemplo, certo? Eu, Mariazinha, tenho dificuldade de falar em vídeo. Sou professora, dava aula para os meus alunos da 5ª série. E eu era uma excelente professora, super sintonizada, adorava quando as crianças chegavam e me abraçavam, fazia filha, eu abraçava todos um por um e tinha todo um carinho, todo um aconchego com aqueles alunos e dava atenção para um e falava e fazia, e ensinava e tal, e é o amor da minha vida da aula, eu nasci para dar aula, certo? Então a Mariazinha, professora da 5ª série, ela passou pela pandemia o ano passado. E de um dia para o outro, de um mês para o outro, a escola demorou um pouquinho mais, né? Teve que não ter mais contato com seus alunos, não mais abraçá-los um por um, não mais olhar nos olhos, não mais sentir a energia, a vibração, o carinho, o amor dele. Vocês conseguem compreender a falta? Ela se sentiu como? Abandonada. Aí ela foi ter que adaptar e aprender um mundo novo,
Porque a tia Mariazinha, da quinta série, nunca nem mesmo tinha laptop. Porque ela não gostava de laptop. Ela gostava de falar com as pessoas presencialmente. Olho no olho. Tocar, abraçar. Então foi bem traumático nessa pandemia, ela teve que ir. Quando ela teve que fazer aulas gravadas ou online para os alunos dela da quinta série, por mais que eles sejam grandes, adultos, maiorzinhos, né? Ela ficou travada. O que a tia Mariazinha pode ter sentido nessa transição, nesse processo? Ela ia muito bem, ela não tinha bloqueio de performance nenhum antes de ir para o mundo digital, online. Quando ela foi para o mundo digital, ela suava frio quando ia para as aulas, ela não gostava, ela ficava irritada, ela não queria, né? Ela não tinha o mesmo desempenho, ela não conseguia raciocinar direito para explicar a matéria dela, e ela não se sentia bem, ela tinha sudorese, taquicardia, que ficava mal e detestava esse processo. E não conseguiu, porque ela teve que tirar atestado, porque ela não conseguiu adaptar essa situação. O que pode estar acontecendo com a tia Mariazinha da quinta série? Quem me responde? Quero ver. Por que tia Mariazinha bloqueou performance dentro dessa historinha aqui? Uma história hipotética, né? Isso não aconteceu com ninguém o ano passado. Por quê? O que pode ter acontecido com essa professora que era ótima no presencial e foi para o mundo online? Boa noite, a galera que tá entrando aí. Quem arrisca? Ai. O que aconteceu com o cérebro dela que não conseguiu mais funcionar no online? Ninguém? Medo do julgamento. Vanessa, o que vocês acham? Pode ser, mas eu acho que não é muito não. Tenta ver o enredo. O que ficou faltando? Acredito que tenha sido novo. Sim, porque o novo? Julgamento, não sei, porque não tem a ver nessa historinha. Mas o medo do novo, sim, porque ela não tinha costume de usar computador, certo? Não fazia parte do mundo dela. Então, ela foi obrigada a ir para um negócio que ela ainda tinha que aprender. Isso daí, imagina, lidar com uma máquina, né? Mas, que mais? Medo do desconhecido, medo por aí, certo? Dificuldade diante do novo, falta do contato. Isso, Vanessa, né? Falta do contato. O que a falta de contato? Olha só que eu enfatizei, exatamente, você pegou. O que a falta de contato pode ter feito com o cérebro da professora? Congelou. Por que congelou, Vitória? Congelou o comportamento. Então, ela não queria, ela está sentindo muita falta, ela queria os alunos dela presencial, porque ela já tinha um controle, um costume, e ela tinha um apego, certo? Ou seja, ela conseguia sentir um vínculo. E isso é uma situação muito forte. Quando a professora se viu, quando ela estava com os alunos presencial, ela se retroalimentava no sentimento, no vínculo, no amor. Isso é fundamental para os seres humanos. Quando ela se viu distante dos alunos e tendo que ir para o online sem poder ter esse abraço, sem poder ter esse vínculo, esse contato, isso disparou no cérebro dela, provavelmente, tá? Vou pegando aqui os pacientes nossos, vão ligando aí dos pacientes ou os colegas nossos, ou com a gente mesmo pode ter acontecido. Disparou uma situação de quê? Vamos supor aqui, nessa história da Mariazinha, pra vocês entenderem. Abandono. Gente, o que é estar longe de quem você tem um vínculo? De quem você troca afeto todo dia? Para o cérebro. Não é o vínculo do amor de mãe e filho, principalmente. Então, nós chamamos isso de apego. Se exatamente, Marli, o desamparo, chega e me arrepiei. Gente,
é muito mais do que uma dificuldade de estar na frente de um vídeo, certo? O distanciamento, certo? O distanciamento, isso, gente, não foi um trauma de todos nós? De repente a gente se viu mal, de repente a gente não quer saber de computador, de repente a gente ficou triste, de repente a gente ficou para baixo, de repente eu tô com medo de tudo. Então, o isolamento e o distanciamento das pessoas, nós que somos psicoterapeutas, ficar longe do nosso cliente, gente, a energia que retroalimenta, a gente não consegue atender tanto à distância quanto no presencial. No presencial tem um beijinho, tem um abraço, aí você se recarrega, né, com aquele abraço de gratidão do seu cliente. Distante, a gente tem o resultado, mas não tem essa retroalimentação. Então imagina essa professora que lidava com crianças, gente, o amor de crianças, né? É muito satisfatório. Uma relação de uma professora com crianças que ainda são pequenas até, é uma relação de mãe com filho. Imagine como é que ficaram esses alunos com a distância da professora. Vocês conseguem entender? A bagunça que fez no cérebro de todo mundo. Então, gente, dispara o quê? Abandono. Se essa professora, eu já me emociono, porque abandono e rejeição é o trauma, meu trauma, é o trauma de todos nós, né? Então, abandono e rejeição é a base de todos os traumas, gente. Então, imagine que essa professora, ela foi separada de alguma forma da mãe. Vamos supor que ela foi adotada, né? Ou a mãe ficou doente, ficou muito tempo no hospital, longe dela. Ou no meu caso, né? Eu nasci, tive que ficar na UTI, minha mãe não podia ficar na UTI comigo, fiquei sozinha, né? Lembro do meu bebê. Essa separação, o bebê com a mãe, gente, o bebê tem que ficar grudado com a mãe. Onde a mãe estiver, gruda e vai. Sabe? Bebê é mãe. Não pode separar, não interessa por quê. Agora, tem hora que não tem jeito, então vai ficar impactado, certo? Então, qualquer situação que separa um bebezinho de menos de 2 anos de uma mãe, vai ficar alterado o cérebro. Quando essa professora, provavelmente, tenho certeza que essa professora, se a gente for levar ela para o consultório, a gente vai tratar o quê? Ela vai vir com esse sintoma, não consigo dar aula, preciso dar aula, sou professora, como é que eu faço? Né? Ela vai falando, a gente vai ver no corpo, a gente acha o ponto, né? Olha meu coraçãozinho que bonitinho que eu ganhei. A gente acha o ponto, não é isso? E vai reprocessando. Aí essas informações vão sair. Provavelmente ela vai trazer o registro do que o cérebro dela associou com essa separação dos alunos, né? Da presença e do vínculo que ela tinha mais afetuoso e próximo dos alunos, com a dor da separação daquele bebezinho da mãe por algum motivo. Inconscientemente, gente, a gente faz essa associação porque está gravado. A gente não tem uma memória episódica, uma memória de um fato antes dos 2 aninhos, muito difícil. A gente tem uma memória somática. Então o corpo dela, ela começou a disparar a falta, provavelmente, da mãe, por exemplo, uma separação. Né? E aí vai, às vezes, o retrauma de várias separações. Às vezes, quando pequenininha, a mãe ficou doente, ficou internada e ela ficou lá com a avó, ficou com não sei quem, ficou meses separado, 1 mês separado. Eu fiquei 5 dias, gente, foi suficiente. O bebezinho 5 dias na UTI longe da mãe quando nasceu. É uma eternidade de desespero, de ficar sozinho no mundo, sem o cheiro, sem o abraço, sem o afeto, sem a troca. Minha mãe só ia, entrava na UTI, eu mamava e ela saía. Eles não deixavam ficar lá naquela época, 40 anos atrás. Já mudou isso, graças a Deus. Então hoje você tem filhinho pequeno, não separa dele não. Onde ele estiver, vai na UTI, vai para onde for. Entendeu? Eu tinha um cliente meu que ele sabia, né, da minha história, teve uma filha dele que precisou ir para UTI. Menina, ele não desgrudava da filha. Eu achei tão bonitinho que ele sabia. Eu falei, não desgruda dela. Vai atrás. Aí ele ficava lá o tempo todo e ainda conquistava as enfermeiras. Ainda conquistava as enfermeiras para cuidar bem da filha dele, assim, no sentido assim, de ser legal com elas e tal. Porque quando ele e a esposa não estava conseguindo, né? Também tá lá, assim que ela nasceu.
Então, assim, ele não desgrudava, né, do bebezinho, né? A mãe não conseguia estar lá, mas assim que ela conseguiu, ela foi também, já levava o bebê para perto, enfim, sabe? Transtorno de separação. Então, essas separações, ou qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de violência, gente, que é uma rejeição, bullying. Ah, bullying é normal nada, né? Para não dizer algo pior. É trágico. Porque de tanto você massacrar a pessoa dela, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é isso, que ela é aquilo na criança, ela introjetou. Essa parte dela tá ferida. Agora, quando ela chega, por exemplo, numa época de pandemia, que ela tem que mudar o trabalho dela, isso pode também ser. Ela foi tão discriminada e que aí começa a disparar outros traumas, de que ela não dá conta de ir para o mundo online, que ela não é capaz de mexer no computador, ninguém nunca ensinou ela, teve paciência, só criticava, só perturbava. Então, várias são as situações, desde o útero lá da mãe, ou um processo de rejeição, não queria ter esse filho, né? Enfim, vai trazendo a gente para uma sensação que a gente vai tentando dissociar, ou seja, não sentir. A gente vai falando, não, isso não aconteceu, desde pequenininho, para a gente se defender, a gente vai falar, não, isso não aconteceu, não vou olhar para isso, justifica, isso é por causa daquilo, mas a gente vai jogando lá para a sombra, né? Jogando para lá, para lá, para lá, para lá, não é para lá não, para lá é aqui, ó, vai acumulando até ser a gota d'água. Aí uma situação difícil começa um trauma mais pesado, quando você perde alguém da família, quando você se separa, né, e tem que resolver um problema desse grave, né, desse professor que ela tinha que trabalhar. Como é que ela ia fazer? Vocês entenderam? Né? Exatamente, Cris. Perde os esforços, né, positivos, né? E aí vive a angústia de separação, como a Fátima falou. Então, se você já sabe que você se separou da sua mãe por algum motivo qualquer, corre e vá para terapia, trabalhar e limpar esse sistema desses traumas, gente. Eu fiz isso. Eu refiz meu parto. Eu tive que nascer de novo. Porque o negócio foi duro. Aí eu falei com a minha mãe, mãe do céu. Depois que eu fiz o intensivo com o David, meu primeiro intensivo com o David foi trabalhando essas questões desses traumas meus que surgiu na fase 1 já, que foi, a gente vai sendo atendido, né, na fase 1 da formação, e foi vindo essas questões. E aí eu fui para fazer o intensivo com ele, e eu realmente refiz meu parto, eu senti tudo que o bebezinho sentiu, muito louco. Eu falava, ó, eu tô aqui, eu tô sabendo que eu estou na sala terapêutica, mas agora eu preciso nascer, eu preciso deixar meu bebê tomar conta desse corpo e refazer esse processo, né? E aí tava escuro, aí comecei a falar como se o que o bebê tava fazendo e fazer um movimento, assim, né? Foi fortíssimo, e mexeu com todo mundo, chegou no final todo mundo tá chorando. E assim, eu renasci, o David foi o parteiro lá para eu nascer de novo. E aí eu reorganizei essa informação dentro de mim. Aí sim, agora eu comecei a melhorar alguns aspectos. E um deles era o medo de engravidar. Porque dentro de mim tinha um registro de que se eu engravidasse, depois no reprocessamento que veio, eu podia morrer. E tem um processo transgeracional, certo? Mas o refazer o meu parto, que foi o que veio, eu nem sabia que ia, nem o David, ninguém sabia que ia sair, mas a gente foi trabalhando esse tema e a coisa foi surgindo, fez com que eu reorganizasse essa informação e limpasse meu sistema, para estar um pouco mais livre para viver a vida. Então, as pessoas que ficam com transtornos, né, de apego e desenvolvem determinados tipos de apego, ou ela fica muito dependente, ou ela fica, né, no transtorno evitativo, ou ela vai... ora fica de um jeito, ora fica de outro, enfim, ela vai, da forma que a criancinha agiu lá, conforme as circunstâncias na época, para poder resolver essa situação e não se angustiar muito, é o modelo que vai ficar para ela ficar o resto da vida, né? Então essa professora provavelmente ficou apegada à vovó, à tia, vamos supor que separou da mãe, né? Ela vai no transtorno de apego e dependência emocional, e que ela transferiu para os alunos, e não resolveu dentro dela, certo? Ela não resolveu dentro dela, ela foi se adaptando. E aí a profissão realiza, então ela vive a profissão, é tudo para ela e tudo, mas está doentia, porque ela vive um processo muito intenso, muito bom,
porém ela tá transferindo para os alunos a responsabilidade que é dela de amar a si mesmo, de cuidar assim, de fazer assim. Então, de repente, quando ela se vê sem aquele vínculo, né, por exemplo, dos alunos direto, ela fica muito mal. Ela fica muito mal, por quê? Porque ela precisa resolver essa questão agora dentro dela. Porque ela não pode depender desse vínculo. Ela não pode continuar com essa dinâmica de dependência, seja de alunos, seja de marido, seja de uma amiga, seja de quem for. Nós somos interdependentes, mas não devemos nos submeter a qualquer coisa no relacionamento porque estamos apegados àquela pessoa. Isso é problema. Ou aquelas pessoas, ou aquele emprego. E aí a gente vai ser tomado daquilo que nos dá prazer, daqui a pouco vai atrapalhar a nossa performance. Por quê? Porque a gente está amarrado ainda com questões lá atrás. Então é muito importante que a gente limpe essa performance. Você entenderam? Então, ou seja, aí eu pergunto para vocês, qual é a dificuldade de performance que vocês têm hoje? Escreve aí para mim. Vamos resolver esse negócio agora. Vocês vão descobrir, vai sair dessa live aqui descobrindo de onde veio esse negócio. Quem quer se abrir aí, né? Porque, por exemplo, eu tive muitas dificuldades de performance de escrever, tive que fazer processamento com o Brainspot para escrever o capítulo do livro lá, Pessoas e Psicologia. Achei que não ia conseguir ser treinadora, quando o David me chamou, quem sou eu para dar treinamento? E hoje a galera tá, né, me escolhendo aí, super didática, coisa crescendo. Então, assim, a gente vai trabalhando e vai tendo apoio, o suporte é muito importante do outro. Mas não basta, em alguns aspectos, o que eu quero que vocês entendam, vai colocando aí, que eu tô esperando. O que eu quero que vocês entendam não tenham preconceito com essas pessoas que não dão conta de fazer coisas que parecem ser simples, como o vídeo. É só ir lá no vídeo. Não, a exposição no vídeo pode ser sim um medo de julgamento, pode ser pessoas que foram abusadas sexualmente e obrigadas. Gente, olha a situação, se eu fui abusada sexualmente, eu fui obrigada a estar naquela situação. Aí, de repente, eu sou obrigada a ir para o mundo online. Cara, isso é disparador de traumas pesados. Aí vem meu marido e me trata de determinado jeito, me obrigando a fazer determinadas coisas que não faz parte do meu relacionamento. E eu vou me submetendo. Pra quê? Por causa do vínculo, por causa da dependência daquela relação. E aí é onde as relações abusivas se criam. Trabalhei com violência doméstica por anos e anos e anos. É triste ver essa situação. Mulheres muito bem resolvidas financeiramente, né? Empoderadas e que acabam sendo vítimas de abuso, porque qualquer um de nós pode ser vítima de abuso, basta estar com essas alterações e essas associações que o cérebro faz, porque isso é muito pesado. Então exige, esses casos mais complexos, exige a psicoterapia. Porém, a gente pode fazer o quê? É importante que a gente entenda. Então, eu sabendo disso, né, porque eu dei aula sobre qualidade no atendimento e revitimização para delegados, médicos legistas, papiloscopistas na Academia da Polícia Civil. Então eu falei muito, porque eles entravam, então o conteúdo nos permitia isso, eles queriam que a gente falasse, né? Então eu introduzi um pouco dessas teorias ligadas ao trauma, dissociação, para explicar para eles por que a mulher chega na delegacia e nem sempre ela acabou de viver um estupro, por exemplo, e não consegue dizer como foi. Ela dissociou, ela saiu dali, pelo amor de Deus, para não ficar tão mal. Vocês entenderam? Então, qualquer pessoa hoje não é só um psicólogo. O psicólogo precisa saber muito. Mas qualquer pessoa precisa saber desses conteúdos, porque o psicólogo vai te ajudar de forma mais profunda. Mas você tem que se ajudar, você tem que entender para poder adaptar no seu trabalho. Né? Quantos dentistas, fisioterapeutas, né, acupunturistas acabam tendo que ouvir histórias detalhadas e a pessoa desabafando. Então, é interessante que você entenda essas questões, até para você saber como acolher. A gente fez um post aí há um tempo atrás, né? A melhor forma de trabalhar rejeição e abandono é acolhimento. Você não tem que julgar, você não tem que cobrar, você não tem que ficar lá assim, vai lá, faz.
Não, acolhe, esteja presente, entenda, estimule a pessoa a identificar, mas qual é o seu desbloqueio de performance? O que você não dá conta? É o vídeo? O que exatamente te incomoda? Entendeu? Essa é uma pergunta muito importante, ó. Vou perguntar para você, o que é que verdadeiramente te bloqueia nas redes sociais, por exemplo, quem tem bloqueio na rede social? Quem não tem bloqueio na rede social? O que te bloqueia na vida? Quando você identificar o que te bloqueia, você vai identificar o quê? Qual é o disparador? O que acontece para que você sinta bloqueado? No caso da professora, ela se separou dos alunos, né, e teve que dar aula nas redes sociais, certo? Então, aí a gente perguntaria para ela, provavelmente ela iria falar assim, eu não gosto de fazer vídeo. Até ela chegar no ponto, e a gente descobrindo pelo discurso dela, que é, eu sinto muita falta dos meus alunos. Então, o problema é o vídeo da professora, gente? Não necessariamente. Também porque ela não mexia tanto. Mas a gente tem que ouvi-la. Mas às vezes, se ela chegar ao ponto de eu sinto muita falta dos meus alunos, a gente consegue identificar que esse é o problema. Então, a gente começa a ajudá-la a limpar esse sistema e identificar da onde isso vem. Então, a primeira pergunta, anote aí para você fazer esse exercício mais vezes. O que te bloqueia? Certo? Onde que está o seu bloqueio? Você tem bloqueio exatamente onde? É o vídeo? É a separação? É tal coisa? E qual é especificamente? E quando acontece isso, o que aconteceu para te disparar e te deixar bloqueado? O que aconteceu? Foi a voz de alguém? Foi quando você liga o vídeo? É pensar que as pessoas vão te criticar? Quando você escreve, é os seus pensamentos? É alguém verdadeiramente que quando você está escrevendo fica te criticando? Certo? Então, às vezes é uma coisa externa, às vezes é uma coisa interna. Se é uma coisa, seja o que for, identifique. Quando você identificar, é uma voz interna. Como que é essa voz? Ai, não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Aí eu vou escrever não sou capaz. Aí bloqueia, não sou capaz, bloqueia, não escrevo. Tá, então pega essa voz, não sou capaz, que tá dentro do seu pensamento. Pergunta para você mesmo. Da onde isso vem? E observa o seu corpo. Seu corpo vai trazendo informação. Certo? E aí você vê e aceita o que vem. Você lembra de uma idade. Aí você lembra de um sentimento, ou vem um sentimento, ou então vem uma sensação. Foca atenção nisso e olha seu ponto. E observe para onde você olha. Só de você prestar atenção no corpo, o seu olho já dá uma mirada. Certo? Então a gente já presta atenção no corpo e para onde vai os seus olhos. Foca atenção e continua. Foca atenção no corpo e naquele ponto que seus olhos estão te levando para mergulhar dentro daquele processo. E descobre de onde isso vem. Se você tiver uma questão mais simples, você mesmo consegue se autorregular o seu sistema. E vai simplesmente observando o corpo e estando presente com você mesmo. Mas se você tem traumas mais pesados, vai atrás de ajuda profissional, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, principalmente se você tem transtorno de apego. Por quê? Porque você precisa do outro, mas você precisa de vínculo. É de alguém que esteja com você, porque você não tinha ninguém, teve que se virar sozinho. Vocês entenderam? Então, e é um processo mais complexo, e é um trabalho mais demorado. Porque impacta na estruturação do sistema nervoso, e não apenas em questões de informações eletroquímicas, certo? Tem que reorganizar toda essa estrutura. Então é isso, meus amores, eu acho que performance é isso, é a gente entender que as questões que nos bloqueiam, nos congelam, não são coisinhas simples. Às vezes isso vem de traumas muito pesados que a gente viveu e que nosso cérebro não associa. É importante fazer essa associação para justamente desvincular. Hoje a professora Mariazinha, ela não consegue fazer vídeos na internet, dar aula, seja online. Aí você tem que ver a diferença. Ela não consegue dar online, ela não consegue dar gravada, né? Ela não consegue dar gravada. Até que online, ao vivo, né?
ela gosta mais, porque os alunos estão... Aí por quê? Ah, os alunos interagem, falam e riem. Ah, então a gente descobriu que essa é a questão. Então a gente vai ajudar ela a adaptar essa aula. Então, professora, antes de começar a sua aula, você já planejou como você vai vincular com os alunos mesmo à distância? Não, porque não tem como abraçar? Não, claro que tem. Eu abraço todos os meus alunos antes de começar o curso online. Ah, eu preciso fazer isso. Como? Abro a tela dele grande e olho nos olhos. E falo, fulano, que bom você tá aqui. Como é que você está? Sinta-se abraçado. Aí a pessoa sente aquelas... E um por um. E um por um. Por que não fazer isso? Ela... E aí, às vezes, de fazer isso, ela consegue autorregular o sistema, compensa. E ela entende, por exemplo, que essa situação tem a ver com a história de vida dela e ela precisa resolver isso em terapia para realmente estar liberada desse tipo de dependência e outras. Porque às vezes ela tem dependência do marido, dependência dos filhos, dependência de todo mundo, e o filho não é só filho, o filho tem que resolver a vida. Ai, cansa, sabe? Assume, gente, a responsabilidade da sua vida. Se você quer ter sucesso em qualquer área, quais áreas você pode ter sucesso? Todas. E a gente vai trabalhar isso. Então a gente está para lançar aí o Master Brain Academy, que vocês vão ver aqui, que é uma área de membros da Hotmart, onde a gente vai lá postar vídeos, atendimentos, conteúdo, indicação de livros. Quem estiver dentro da Hotmart vai poder participar de um workshop vivencial com a gente por mês, certo? Vai concorrer a um atendimento, enfim. Vai ter muitas coisas muito legais lá. E o principal é uma orientação de estudos. Então lá a gente vai estudar sobre a teoria do apego, sobre o trabalho de partes, que é essas criancinhas, a parte ferida lá, que ficou ferida no passado e que está aí te atrapalhando até hoje, sobre o sistema nervoso, né? Sobre os princípios do BrainSport, que devem ser princípios da nossa vida. Como que a gente lida com a incerteza? É o principal princípio do BrainSport. E a gente lida com a incerteza de uma forma muito certa, que a gente vai se autorregular e ter saúde, né? Desde que a gente não tenha expectativa e fique no presente e se conecte. Como a gente conecta com as pessoas? Então, tudo que a gente vai estar falando é para ensinar vocês e dar uma orientação teórica, mas para quê? Para que você use na sua prática. Então, todo o conteúdo que vai estar lá na área de MEN no Master Brain Academy, a gente vai falar de uma forma bem simples, didática, com exemplo, com indicação de filmes para vocês verem e debatermos filmes, indicação de artigos e exemplos e outros filmes, né, outros vídeos que vocês vejam que possa complementar o nosso aprendizado, indicação de livros, mas não só o livro inteiro, mas os capítulos e a orientação de estudos, principalmente para essa galera que quer ter sucesso, quer entender do seu próprio sistema e quer saber e se conhecer, está num processo de aprimoramento. Geralmente essas pessoas que querem se conhecer já estão em terapia, né? Então são os clientes, nossos clientes. Então essa área de membros vai ajudar tanto os terapeutas, porque eu vou falar tanto para o processo de aprimoramento pessoal, quanto o processo de aprofundamento do manejo clínico para os profissionais. Por quê? O profissional que é um bom profissional tem que saber se cuidar, tem que estar realizando autoconhecimento também. E também porque eu estou indo aí para as empresas, né? Eu trabalho de empresas e a gente pretende divulgar e ter um trabalho continuado com esses servidores, colaboradores, né? Vai ser instituições e empresas, para que eles realizem o seu processo de aprimoramento. Eu trabalhei na Polícia Civil, os policiais queriam se virar, eu quero entender e eu quero fazer sozinho. Por que não? Muitos iam atrás, liam, estudavam e entendiam, mudavam a vida, a perspectiva, o olhar, certo? Então, essa área de membros a gente vai estar explicando vários assuntos direcionados para você ir numa crescente durante o ano todo, ir numa crescente de pensamento, de estudo e entendimento, certo? Para que vocês realizem esse processo. E com várias práticas de auto-aplicadas, conforme cada teoria, né, que a gente vai falar, a gente também vai dar uma orientação do que você pode fazer para poder perceber em você mesmo, o seu tipo, lidar com ele e nos seus atendimentos, o aprimoramento. Seja você um terapeuta ou um delegado. Um delegado que vai atender vítima de trauma. Só que ele não vai fazer psicoterapia,
né? Ele vai fazer o depoimento, mas ele tem que saber como lidar com uma vítima. Um dentista, um fisioterapeuta, enfim, principalmente para os profissionais da saúde, mas muitos outros profissionais fora da área de saúde também. Então, você que quer se aprimorar pessoalmente e ajudar, né, que esses conhecimentos te ajudem a se entender e a entender o outro, que você quer acolher, né, principalmente quando tiver algumas crises, né, quando tiver mal. Então, é importante que você que tem um vínculo acolha e você o convença a ir para o processo terapêutico, se você ter como diagnosticar até o nível de comprometimento, porque quando você pergunta para a pessoa, mas o que você está sentindo? Faz essas perguntinhas, o que é mesmo que te incomodou? O que aconteceu para te incomodar e te deixar tão ativado assim? Né? Da onde isso vem na sua história? E você descobre que a pessoa vai falando naquele momento, por exemplo, que ela foi abusada sexualmente, por isso que não consegue, sei lá, ter alguma performance. Isso não é um trauma simples que você vai resolver numa conversa. Ela precisa de encaminhamento. Então, são traumas complexos, né? Você muito nova, trauma onde foi um trauma muito pesado, que aí qualquer um avalie, mas mesmo uma coisa mais leve, mas era muito novinho, foi muito agudo e foi recorrente muito tempo, pode saber que vai impactar mais profundamente e mais estruturadamente, por isso que precisa de um tratamento, certo? Então, o acolhimento para você vincular, ajudar a pessoa a sair daquela situação. No meu livro Pessoas e Psicologias, eu dou orientação sobre isso, né? No link da minha biografia tem lá, é um livro super baratinho, né? Que eu escrevi o capítulo 8 sobre o Brainsport enquanto mecanismo de uma abordagem que te ajuda a autorregular. E aí você consegue também ajudar com umas dicas simples, você consegue fazer esse acolhimento de forma muito coerente, tá? Com esses princípios do Brainsport que tem que ser levado para a vida e ajudar a pessoa para acolher no primeiro momento e poder encaminhá-la para um tratamento e até convencê-la, ter argumentos para convencer, né? Se você é um líder de uma empresa, como é que você vai convencer as pessoas que estão ali, que você gosta, que são pessoas boas, que têm potencial para poder se desenvolver mais, ser líderes, falar em público, né? Você sente que a pessoa está travada ali e tem muito mais potencial do que ele acredita ter. Ele pode se libertar disso. E o Brainsport é uma excelente ferramenta. No meu site, cristianeramos.com/profissionais, tem uma galera grande lá, que tem a formação. Todos ali têm a formação de Brainsport. Você vai achar qual a cidade, o contato dele, se atende online. Então, busquem ter atendimento, tá? Esse nosso programa Master Brain Academy é um programa de autoaprimoramento, autodesenvolvimento, mas que tem que ser em paralelo com um desenvolvimento mais profundo, principalmente se você tem problemas mais graves. Então, liberte-se, deixe os bloqueios e vamos ser felizes. E vamos fazer o que vocês quiserem fazer no campo de força. Se organizem financeiramente. Problemas financeiros, gente. Tem coisa aí do passado que você não consegue se organizar. Não adianta você fazer só uma orientação técnica. Se você está tentando fazer as planilhas e tendo até um profissional que te ajude e não está conseguindo, tem coisa aí. Agora, você tem que resolver o passado, também tem que ter ajuda, porque a gente não aprende, não cria habilidade assim. Certo? Certinho, certinho? Dúvidas? Isso, a Lutz falou aqui, né, que o sujeito fica sozinho em evidência no vídeo julgamento e abandono. É muita coisa, gente. Quando a pessoa tem dificuldade de falar de vídeo, ir para as redes sociais, escrever, não julguem, sabe? Assim, realmente fala para a pessoa, orienta, e vocês, no caso, como terapeuta, ajudem, tá? Então, nessa Master Brain Academy, eu vou estar dando vou fazer um e-book com 10 passos para como você trabalhar performance rapidamente, tá? Então, eu vou ensinar, vou até fazer um videozinho, vou anotar aqui. Vou fazer um vídeo sobre performance e como trabalhar performance em si mesmo, né? No caso, para a galera que quer em si, mas mais profundamente os passos de quem já tem um Brainsport para trabalhar e conseguir resultado rápido. Esse negócio, esses meninos querendo estudar para o vestibular aí, passar em medicina, passar não sei em quantos e quantos anos estudando, fazendo cursinho, e estuda, chega na hora da prova,
desmaia, fica ansioso, dá branco. Gente, ajuda essa galera rapidinho com brain spotting. Entendeu? Performance em atletas. Eu já treinei um lutador de MMA para ganhar a luta. Pacato. Inclusive, semana que vem ele vai estar aqui numa live com a gente. Venha ver que a gente vai falar sobre o trabalho dele, como foi. Foi filmado, a gente ainda vai colocar também lá na Hotmart mais pra frente. Certo? Então, trabalho de melhor ainda. Você tá bom? Quer ficar melhor? Dá para trabalhar também. Certo? O que mais que você trabalha performance? Quem trabalha em performance? O que a gente pode trabalhar para melhorar a performance? Melhorar em quê? Falar em público, né? Muita coisa que pode estar vinculada com coisas do passado, ou pode ser uma coisa simples, que nem é do passado, mais simples do que você imagina, e a pessoa, né, ficar aí com dificuldade de dirigir. Qualquer coisa, gente, que bloqueia você, a gente tem que identificar no seu cérebro o que bloqueou e como vai ficar. E simples assim. Vamos aprender? Então vamos, galera. É isso aí. Um beijo grande, obrigada pela participação. Espero terem captado, porque com essas informações que eu dei nessa live, revejam a live, principalmente os profissionais, ok. Reveja e veja com muita atenção e carinho. Vocês vão ver que seguindo essas dicas no seu consultório, rapidamente você vai reprocessar essas informações e desvincular. Depois eu vou ensinar mais detalhadamente. Um beijo grande. Tchau, tchau.